Ela entrou num casamento sem amor, apenas por dever. Foi ignorada, humilhada e silenciada. Tudo o que oferecia era jogado no vazio, até que a dor virou força, e ela decidiu reagir. Espero que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva no canal. Lembre de me contar de onde está assistindo. Laura sempre acreditou que o amor chegaria como chegam as chuvas no interior paulista. De repente, sem aviso, encharcando tudo de uma só vez. Aos 23 anos, ela tinha os olhos ainda brilhantes de quem guarda esperanças debaixo do travesseiro e um diploma de agronomia que cheirava a terra molhada e promessas. Mas o destino, esse arquiteto invisível das nossas vidas, tinha outros planos para ela. Planos que não cabiam em sonhos cor-de-rosa, mas que se desenhavam em contratos assinados com caneta dourada e lágrimas disfarçadas. A fazenda Santa Clara era tudo o que restava da família de Laura. 100 hectares de terra cansada, onde o avô Sebastião havia plantado café, criado gado e erguido uma casa grande que já foi símbolo de prosperidade. Mas os anos não perdoam quem não se adapta, e as dívidas foram crescendo como erva daninha, sufocando aos poucos tudo o que um dia floresceu ali. Quando Sebastião adoeceu, sabia que não tinha muito tempo, e foi no leito de morte, com a voz fraca, mas ainda firme na determinação, que ele chamou a neta e revelou o acordo que havia feito. Rodrigo Almeida Cortês era o nome que todos conheciam no mundo dos negócios. Aos 30 anos, ele comandava a Cortês Agroindustrial, um império erguido pelo avô e expandido por ele com a frieza de quem trata números como soldados em um campo de batalha. Alto, de ombros largos e olhar distante, Rodrigo tinha aquela beleza rígida de quem nunca permitiu que nada ou ninguém atravessasse suas defesas. Cresceu entre salas de reunião e relatórios financeiros, filho único de Eliane Cortês, uma mulher que transformou viuveza em poder e que protegia o filho como quem guarda um tesouro que jamais pode ser dividido. O acordo era simples na superfície, mas devastador nas entrelinhas. Laura se casaria com Rodrigo, salvando a fazenda da família com o pagamento das dívidas, e, em troca, Rodrigo herdaria oficialmente o controle total da empresa, conforme exigia uma cláusula antiga do testamento do avô dele. 1 ano de casamento. Apenas isso. Depois, cada um seguiria seu caminho. Sebastião explicou tudo com a calma de quem acredita estar fazendo o melhor, de quem não enxerga que está pedindo à neta que entregue um pedaço de sua alma em troca de terras que talvez nem valham mais a pena. Laura chorou naquela noite. Chorou pelos sonhos que teria que enterrar, pelo amor que nunca chegaria como chuva, pela liberdade que seria trocada por uma assinatura. Mas quando olhou para o avô, viu nos olhos dele não apenas o pedido, mas a súplica silenciosa de quem não quer partir deixando a família à deriva. E então, com o coração partido, mas a voz firme, ela disse sim. O casamento aconteceu 3 semanas depois, numa cerimônia pequena e sem vida. A igreja estava decorada com flores brancas que pareciam anêmicas sob a luz fria da tarde. Laura usava um vestido emprestado da mãe, que já não estava mais ali para vê-la caminhar até o altar. Rodrigo estava de terno escuro, o rosto impenetrável, os olhos fixos em algum ponto distante, como se estivesse em uma reunião de negócios, e não no dia em que deveria unir sua vida à de outra pessoa. Quando o padre perguntou se ele aceitava Laura como esposa, houve uma pausa longa demais, pesada demais, e então, como quem assina um contrato qualquer, ele disse: aceito. Não houve beijo, não houve festa, apenas uma assinatura no registro e um silêncio que pesava mais que qualquer palavra poderia pesar. A mansão dos Cortês ficava em um dos bairros mais nobres de São Paulo, uma construção imponente de mármore e vidro, cercada por jardins perfeitamente desenhados, mas vazios de vida. Quando Laura entrou pela primeira vez, carregando apenas 2 malas e o peso de um futuro incerto, sentiu o frio atravessar os ossos. Não era o frio do ar-condicionado central. Era o frio de um lugar onde ninguém nunca riu alto demais, onde ninguém nunca chorou sem se esconder,
onde os sentimentos eram tratados como falhas de caráter. Eliane a recebeu com um sorriso afiado como vidro. Ela era uma mulher elegante, de cabelos presos em um coque perfeito e olhos que mediam tudo e todos com desdém calculado. Usava ternos claros e pérolas e falava com aquele sotaque fabricado de quem passou a vida tentando esconder de onde realmente veio. Bem-vinda à sua nova casa, disse Eliane, as palavras escorrendo como veneno disfarçado de mel. Espero que você compreenda seu papel aqui. Este casamento é, como todos sabem, uma formalidade. Rodrigo é um homem ocupado, com responsabilidades que uma moça do interior talvez não consiga compreender completamente. Sugiro que você não atrapalhe sua rotina. Laura engoliu as lágrimas e assentiu. Rodrigo nem sequer estava presente. Tinha ido direto para o escritório após a cerimônia, e naquela primeira noite, Laura jantou sozinha em uma mesa enorme, rodeada por empregados que a tratavam com a cortesia distante de quem executa ordens, mas que não precisa respeitar. O quarto que lhe foi designado ficava no segundo andar, longe do quarto de Rodrigo. Era bonito, luxuoso, com uma cama king-size coberta por lençóis de seda e uma vista para o jardim. Mas era frio, impessoal, como um quarto de hotel 5 estrelas onde você nunca se sente em casa. Laura sentou na beirada da cama e deixou as lágrimas caírem. Pela primeira vez, permitiu-se sentir toda a dimensão do que havia aceito. Tinha vendido 1 ano da sua vida, tinha entregue sua liberdade, tinha concordado em ser invisível. Os dias se arrastavam como sombras. Laura acordava cedo, como sempre acordou na fazenda, e tentava encontrar algum propósito naquela casa onde nada precisava dela. Rodrigo saía antes do amanhecer e voltava tarde da noite, quando ela já estava em seu quarto. Eles não conversavam, não se olhavam. Viviam sob o mesmo teto como 2 estranhos que dividiram um elevador e esqueceram de apertar botões diferentes. Mas Laura não era mulher de desistir fácil. Tinha crescido vendo o avô transformar terra seca em plantação e aprendera que paciência e dedicação podiam mover montanhas. Então, timidamente, começou a tentar alcançar o homem que era seu marido apenas no papel. Começou acordando mais cedo ainda, descendo para a cozinha antes que os empregados chegassem. Cozinhava. O cheiro de café fresco, de pão caseiro, de bolo de fubá que sua avó ensinara a fazer. Deixava tudo arrumado na mesa da copa, com um bilhete simples. Bom dia, Rodrigo. Espero que goste. Ele nunca respondia, mas ela percebia que o café era bebido, que o pão sumia. Era pouco, mas era alguma coisa. Laura começou a percorrer a casa, estudando cada canto, cada detalhe. Descobriu a biblioteca no 3º andar, um lugar esquecido onde livros antigos acumulavam poeira. Passou tardes inteiras ali, lendo sobre agricultura moderna, sobre sistemas de gestão sustentável, sobre inovação no campo. E foi ali, entre pilhas de papel amarelado, que ela encontrou os relatórios antigos da Cortez Agroindustrial. Estudou tudo, as operações, os números, as falhas, os potenciais. E então, em segredo, começou a desenhar um projeto, um sistema completo de agricultura sustentável que poderia revolucionar a empresa. Uso inteligente da água, rotação de culturas, integração com energia solar, redução de custos, aumento de produtividade. Era brilhante, era ousado. Era tudo o que Rodrigo precisava, mas que nunca pediria a ela. Laura imprimiu o projeto, encadernou com cuidado e deixou sobre a mesa do escritório dele. Sem nome, sem pedido de reconhecimento, apenas uma nota. Isso pode mudar tudo. Espero que você considere. Semanas se passaram. Rodrigo nunca mencionou o projeto. Laura não sabia se ele sequer havia lido. A cada dia, a esperança que ela carregava ia minguando, como uma vela que queima sem que ninguém note sua luz. Nas noites em que a solidão apertava demais, Laura saía para o jardim. Sentava no banco de pedra perto da fonte e olhava para as estrelas, lembrando da fazenda, do cheiro de terra, da liberdade que tinha antes de trocar tudo por uma promessa que ninguém pretendia cumprir. Era nesses momentos que ela se permitia questionar se tinha feito a escolha certa,
se o avô Sebastião realmente sabia o que estava pedindo, se existia honra em sacrificar a própria felicidade por terras que talvez já estivessem perdidas de qualquer forma. Uma noite, ela estava no jardim quando ouviu passos. Virou-se e, pela primeira vez em semanas, viu Rodrigo. Ele estava de terno, mas a gravata estava afrouxada e havia algo diferente em seu rosto. Cansaço, talvez, ou algo mais profundo que ele não deixava transparecer. Laura, ele disse, e era a primeira vez que pronunciava o nome dela desde o casamento. Você não precisa fazer isso. As refeições, os bilhetes, não é necessário. Não é necessário ou você não quer? Ela perguntou, a voz saindo mais firme do que esperava. Rodrigo a encarou, e por um breve segundo Laura achou que viu algo se mover por trás daquela fachada de gelo. Mas então, ele desviou o olhar. É apenas um acordo, Laura. Não vamos fingir que é outra coisa. E com isso, ele voltou para dentro, deixando-a sozinha sob as estrelas com o coração ainda mais partido do que antes. Os 30 dias se completaram. 30 dias de silêncio, de rejeição, de amor oferecido e recusado. Laura tinha tentado de todas as formas que conhecia. Tinha cozinhado, escrito, projetado, esperado. Mas Rodrigo permaneceu inacessível, uma fortaleza sem porta. Um homem que havia aprendido tão bem a não sentir que esquecera completamente como se faz. Eliane observava tudo com satisfação mal disfarçada. Via na nora uma ameaça que precisava ser neutralizada, um elemento estranho que poderia amolecer o filho, torná-lo vulnerável. Então, com a sutileza cruel de quem sempre soube jogar o jogo do poder, interceptava cada tentativa de Laura. Os bilhetes desapareciam antes que Rodrigo os visse. As refeições eram discretamente substituídas. O projeto, aquele trabalho brilhante que poderia mudar tudo, foi escondido em uma gaveta trancada, como se nunca tivesse existido. Laura não sabia de nada disso. Acreditava com a dor de quem ainda tem fé que Rodrigo simplesmente não se importava, que ela era de fato invisível para ele, e aos poucos começou a entender que não importava o quanto se esforçasse, não importava quanto amor oferecesse. Algumas paredes são altas demais para serem escaladas. Alguns corações são frios demais para serem aquecidos. Foi numa manhã de quinta-feira que a convocação chegou. Uma mensagem formal enviada pela secretária de Rodrigo, solicitando sua presença no escritório principal da Cortez Agroindustrial às 15 horas. Laura sentiu o estômago apertar. Sabia o que significava. O prazo inicial estava se encerrando, e com ele a farsa do casamento que nunca foi. Vestiu-se com simplicidade, uma blusa branca, uma calça escura, o cabelo preso em um coque baixo, olhou-se no espelho e quase não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Em apenas um mês havia envelhecido anos. Os olhos tinham perdido aquele brilho e nos ombros pesava uma tristeza que ela não sabia como carregar. O escritório da Cortez Agroindustrial ocupava os últimos andares de um prédio espelhado na Avenida Paulista. Laura entrou no elevador com o coração batendo forte, subindo andar após andar até chegar ao 23º. A recepção era imponente, toda decorada em tons de cinza e branco, com o logotipo da empresa brilhando em letras douradas na parede principal. A secretária, uma mulher de meia-idade de sorriso profissional, a conduziu até a sala de reuniões. E foi ali, naquele ambiente frio e impessoal, que Laura viu Rodrigo pela primeira vez em semanas. Ele estava sentado à cabeceira da mesa, ladeado por Eliane e por um homem de terno escuro que Laura imaginou ser o advogado da família. Laura, sente-se, por favor, disse Rodrigo, a voz neutra, sem qualquer emoção. Ela se sentou, as mãos tremendo levemente sobre o colo. Rodrigo deslizou uma pasta pela mesa até ela. Eram papéis, muitos papéis. O divórcio, ela percebeu imediatamente. As letras jurídicas dançavam diante de seus olhos embaçados. Como combinado, o acordo foi cumprido, disse Rodrigo, as palavras saindo mecânicas, ensaiadas. As dívidas da Fazenda Santa Clara foram quitadas. Minha posição na empresa está consolidada. A partir de hoje, você está livre para retomar sua vida.
Livre, repetiu Laura, a palavra soando amarga na boca. É assim que você chama isso? Eliane se inclinou para a frente, o sorriso afiado como sempre. Querida, foi um acordo de negócios. Todos saímos ganhando. Você salvou suas terras, Rodrigo garantiu seu império. Agora cada um pode seguir seu caminho. E como compensação pela sua colaboração, continuou Rodrigo, ainda com aquele tom de quem está fechando um negócio qualquer, providenciei um apartamento em seu nome, em um bairro bom, além de uma pensão mensal que garantirá seu conforto. Tudo está especificado nos documentos. Laura olhou para ele, realmente olhou, tentando encontrar qualquer sinal de humanidade naquele rosto perfeito e frio, tentando encontrar o menino que, segundo o avô Sebastião, um dia brincou com ela quando eram crianças, tentando encontrar qualquer coisa que justificasse o ano que ela concordara em entregar. Mas não havia nada, apenas o vazio. Missão cumprida, disse Rodrigo, e aquelas duas palavras foram como um tapa na cara de Laura. Reduziram tudo o que ela sentiu, tudo o que tentou, a uma simples transação comercial bem-sucedida. O advogado empurrou uma caneta em sua direção, apontando para as linhas pontilhadas que esperavam sua assinatura. Laura pegou a caneta, sentindo o peso dela como se fosse feita de chumbo. Por um momento, todos na sala esperaram. Eliane, com satisfação. O advogado, com impaciência profissional. Rodrigo, com aquela indiferença gelada que ela tinha aprendido a reconhecer. E então, algo dentro de Laura se rompeu. Não foi uma ruptura barulhenta, mas sim silenciosa, como quando uma corda estica até não poder mais e simplesmente se parte. Ela olhou para aqueles papéis, para o apartamento que não pediu, para a pensão que soava como esmola, para o homem que nunca a viu como mais do que um ativo necessário, e entendeu com clareza cristalina. Ela tinha mais valor do que aquilo, tinha mais dignidade do que aquilo, tinha mais amor próprio do que aquilo. Laura se levantou, deixando a caneta cair sobre a mesa, com um som seco que ecoou pela sala. Não, ela disse, a voz firme pela primeira vez desde que entrara naquele escritório. Como assim não? Perguntou Eliane, a surpresa genuína atravessando sua máscara de superioridade. Não vou aceitar seu apartamento. Não vou aceitar sua pensão. Não vou aceitar nada que venha com o gosto de pena ou obrigação, Laura. Olhou diretamente para Rodrigo, e desta vez foi ele quem desviou o olhar primeiro. Você pode ficar com seu império, Rodrigo. Pode ficar com sua vida perfeita e vazia. Pode ficar com tudo isso que você acha que importa. Mas não vai poder ficar com a lembrança de que teve uma chance de ser humano e escolheu ser uma máquina. E então, com a dignidade de uma rainha que abdica de um trono que nunca quis, Laura virou as costas e saiu daquela sala. Caminhou pelo corredor, desceu de elevador, atravessou o saguão e saiu para a Avenida Paulista. O sol da tarde batia forte em seu rosto e pela primeira vez em um mês Laura sorriu. Era um sorriso triste, molhado de lágrimas, mas era real. Era dela. Naquela noite, ela deixou a mansão dos Cortês, levando apenas as 2 malas com que tinha chegado. Não olhou para trás, não deixou recado. Simplesmente partiu, como quem fecha um capítulo doloroso e decide, finalmente, começar a escrever o prório. E enquanto o táxi se afastava daquela casa de mármore e gelo, Laura fez uma promessa a si mesma. Nunca mais permitiria que alguém a fizesse sentir invisível. Nunca mais trocaria sua essência por qualquer tipo de acordo. Nunca mais esqueceria que ela valia mais, muito mais, do que qualquer império poderia oferecer. 3 meses depois, Laura estava em outro continente, sob o sol mediterrâneo, transformada em uma versão de si mesma que ela nem sabia que podia existir. Mas isso é uma história para o próximo momento. Por enquanto, conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. A ilha grega de Santorini é conhecida por seus pôres do sol impossíveis, por suas casinhas brancas penduradas em penhascos sobre o mar azul impossível, por ser o lugar onde pessoas vão para esquecer ou para se encontrar. Laura chegou ali sem planos, sem roteiro, com apenas uma mochila nas costas e um coração que ainda sangrava, mas que estava, aos poucos, aprendendo a cicatrizar.
Nos primeiros dias, ela mal saiu do pequeno hotel onde se hospedou. Ficava na varanda, olhando o mar, permitindo que o vento salgado lavasse tudo o que ela tinha sido forçada a ser. Chorou muito. Chorou por cada refeição feita com carinho e ignorada, por cada bilhete escrito e descartado, por cada pedaço de si mesma que tinha oferecido a um homem que nunca quis receber. Mas aos poucos, as lágrimas foram secando, e no lugar delas começou a crescer algo novo, algo forte, algo que Laura não conhecia, mas que estava aprendendo a reconhecer. Ela mesma. Foi uma inglesa chamada Margaret quem primeiro a tirou do quarto. Margaret era dona de uma pequena galeria de arte no vilarejo de Oia, uma mulher de seus 60 anos com cabelos brancos esvoaçantes e olhos que viam coisas que as pessoas tentavam esconder. Ela encontrou Laura sentada sozinha em uma taverna, empurrando a comida no prato sem realmente comer e simplesmente sentou-se à sua frente sem pedir licença. "Você está machucada", disse Margaret sem rodeios, "mas ainda não está quebrada. Vejo isso nos seus olhos." Laura tentou sorrir, mas foi um sorriso fraco. Às vezes é difícil saber a diferença. Margaret pediu vinho, 2 copos, e encheu ambos generosamente. "A diferença, minha querida, é que o que está machucado pode sarar. E quando sara, fica mais forte do que era antes." Naquela noite, Margaret contou sua própria história. Um casamento de 30 anos que terminou quando o marido a trocou por uma mulher mais jovem. A dor, a humilhação, a sensação de não valer nada. E então a decisão de recomeçar, de vir para aquela ilha, abrir a galeria, aprender a pintar, a viver, a ser inteira sem precisar que alguém validasse sua existência. Você pode ficar se lamentando, ou pode decidir que essa dor vai ser o combustível da sua transformação. Mas tem que ser uma decisão sua, Margaret disse, os olhos fixos nos de Laura. Ninguém pode tomar ela por você. E foi assim, com a ajuda de uma desconhecida que se tornou amiga, que Laura começou a renascer. Aceitou um emprego temporário no pequeno beach club de um amigo de Margaret, servindo bebidas e aprendendo a sorrir de novo. Começou a caminhar pela ilha, subindo os caminhos sinuosos, sentindo as pernas queimarem e os pulmões encherem de ar puro. Cortou o cabelo, deixando-o mais curto, mais leve. Comprou roupas novas, vestidos leves que dançavam no vento, cores que nunca tinha usado antes. Aprendeu algumas palavras em grego, riu de seus próprios erros, permitiu-se ser iniciante em tudo. Mas foi à noite, no silêncio do quarto, que Laura fez o que realmente importava. Pegou o laptop que tinha trazido e começou a trabalhar. Pegou todo o conhecimento que tinha acumulado, todas as horas de estudo na biblioteca esquecida da mansão dos Cortês, e transformou aquilo em algo concreto. Refinou o projeto de agricultura sustentável que tinha deixado no escritório de Rodrigo. Melhorou, expandiu, detalhou cada aspecto técnico, cada número, cada previsão. E quando finalmente estava pronto, perfeito, revolucionário, ela o enviou. Não para Rodrigo diretamente, não com seu nome, mas sim para o Departamento de Inovação da Cortês Agroindustrial, através de um endereço de e-mail anônimo, com apenas uma linha de apresentação. Este projeto pode salvar sua empresa. Considerem com cuidado. Laura apertou o botão de enviar e fechou o laptop, sentindo uma mistura estranha de satisfação e melancolia. Não estava fazendo aquilo por Rodrigo. Estava fazendo porque o projeto era bom demais para morrer em uma gaveta, porque representava tudo o que ela sabia e acreditava, porque algumas coisas merecem existir independente de quem vai se beneficiar delas. Os dias viraram semanas. Laura floresceu sob o sol grego como uma planta que finalmente encontrou o solo certo. Seu rosto ganhou cor, seu corpo ficou mais forte com o trabalho no beach club e as longas caminhadas. Começou a fazer amizades com os locais e com outros viajantes, pessoas, de todos os cantos do mundo que também tinham suas histórias, suas dores, suas buscas. E pela primeira vez desde que podia se lembrar, Laura se sentiu livre. Não era a liberdade de não ter obrigações, mas sim a liberdade de ser exatamente quem ela era, sem precisar se moldar, sem precisar se diminuir,
sem precisar pedir permissão para existir. Foi em uma tarde quente de julho que tudo mudou. Laura estava trabalhando no Beach Club, um lugar charmoso construído sobre uma plataforma de madeira que se estendia sobre as águas cristalinas. Usava um vestido leve de cor turquesa, o cabelo solto bagunçado pelo vento do mar, a pele bronzeada brilhando sob o sol. Estava servindo drinks para um grupo de turistas italianos, rindo de uma piada que um deles tinha contado em um português quebrado quando sentiu aquela sensação estranha de estar sendo observada. Virou-se e o mundo pareceu parar. Rodrigo estava ali, a poucos metros de distância, sentado em uma das espreguiçadeiras, completamente paralisado, olhando para ela como se estivesse vendo um fantasma. Ele estava diferente, percebeu Laura. Mais magro, talvez. Havia olheiras sob seus olhos e o terno impecável que sempre usava tinha dado lugar a uma camisa leve e calças de linho. Mas o que mais a chocou foi a expressão em seu rosto. Não era a indiferença gelada que ela tinha aprendido a esperar. Era algo entre choque, espanto e algo mais profundo que ela não conseguia nomear. Por um longo momento, eles apenas se olharam. Laura sentiu o coração disparar, todas as feridas que ela achava que tinham cicatrizado, ameaçando se abrir novamente. Mas então, respirou fundo, ergueu o queixo e fez a única coisa que fazia sentido. Sorriu. Não para ele, para si mesma. Um sorriso que dizia que ela tinha sobrevivido, que tinha se transformado, que não era mais aquela menina assustada que aceitou migalhas de atenção. E então, deliberadamente, virou as costas e continuou trabalhando. Rodrigo não conseguia processar o que estava vendo. Tinha vindo para Santorini para escapar, para tentar encontrar alguma paz que a empresa, o império, a vida que construiu, não conseguiam mais oferecer. Os últimos 3 meses tinham sido um inferno de uma forma que ele nunca imaginou possível. Não o inferno do trabalho, das decisões difíceis, dos números que não fechavam, mas sim o inferno silencioso de uma casa vazia, de refeições solitárias, de acordar no meio da noite com a sensação de que algo essencial estava faltando. E agora, ali estava ela, Laura. Mas não era a Laura que ele se lembrava. Aquela moça tímida de olhos baixos e ombros curvados tinha desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher deslumbrante, confiante, radiante. Ela se movia com uma graça natural, ria com facilidade, seu rosto inteiro se iluminava quando sorria. E Rodrigo percebeu, com um impacto que o deixou sem ar, que ele nunca tinha realmente olhado para ela antes. Tentou se aproximar, mas foi interceptado por um dos funcionários do Beach Club, um grego imenso, de nome Andreas, que aparentemente tinha desenvolvido um instinto protetor em relação a Laura. Senhor, se puder manter distância da equipe enquanto eles trabalham, seria apreciado, disse Andreas, o tom educado, mas firme. Rodrigo voltou para a espreguiçadeira, incapaz de tirar os olhos dela. Observou como ela interagia com os clientes, sempre gentil, sempre presente. Viu quando ela riu de uma criança que derrubou suco em si mesma e a ajudou a limpar sem fazer a menina se sentir mal. Viu quando ela parou para explicar algo a uma turista idosa que parecia confusa com o cardápio. Viu humanidade, calor, vida. E algo dentro dele, algo que tinha estado adormecido por tanto tempo que ele nem sabia mais que existia, começou a acordar. Quando o turno de Laura terminou, já estava anoitecendo. Rodrigo tinha ficado ali o dia inteiro, fingindo ler um livro que não absorvia nenhuma palavra, pedindo bebidas que mal tocava, apenas esperando. Quando a viu se despedir dos colegas e começar a subir o caminho que levava ao vilarejo, ele finalmente se moveu. Laura, ele chamou, a voz saindo rouca de tanto silêncio. Ela parou, mas não se virou imediatamente. Quando finalmente o fez, seu rosto estava composto, calmo, mas distante. Rodrigo, ela disse, e seu nome na voz dela soou diferente de tudo o que ele já tinha ouvido. Eu preciso falar com você, ele começou, percebendo que não tinha ideia do que dizer. Todas as palavras pareciam inadequadas,
pequenas demais para o momento. Não precisamos falar de nada, Rodrigo. O contrato terminou. Não temos mais nenhuma obrigação um com o outro. Por favor, apenas alguns minutos. Laura o estudou por um longo momento. Então, com um suspiro, acenou para um pequeno café na beira da estrada. Eles se sentaram em uma mesa do lado de fora, o mar estendido abaixo deles, o céu começando a se tingir de rosa e laranja. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Rodrigo, a pergunta saindo mais acusatória do que pretendia. Laura arqueou uma sobrancelha. "Trabalhando, vivendo, sendo feliz. Coisas que imagino sejam conceitos estranhos para você." A farpada acertou em cheio, e Rodrigo recuou como se tivesse sido fisicamente atingido. "Eu mereço isso", admitiu. "Merece muito mais do que isso", Laura disse, a voz ainda calma, mas com uma firmeza de aço por baixo. "Mas não estou interessada em fazer você pagar. Não estou interessada em você de forma alguma, na verdade. Então, se me dá licença." Ela começou a se levantar, mas Rodrigo estendeu a mão, quase tocando a dela, mas parando no último segundo, como se não tivesse mais direito. "Laura, eu estava errado. Sobre tudo. Sobre você. Sobre nós. Eu não sabia." "Não sabia o quê?" Ela o interrompeu, e agora havia fogo em seus olhos. "Não sabia que eu era uma pessoa, que tinha sentimentos, que estava tentando fazer aquela farsa de casamento funcionar enquanto você me tratava como uma praga?" Rodrigo engoliu em seco. Cada palavra dela era verdade, e doía mais do que qualquer reunião perdida, qualquer negócio fracassado, algum dia tinha doído. "Você está certo", Laura finalmente disse, sentando-se novamente, mas mantendo distância. "Você estava errado, sobre tudo. E agora vai ter que viver com isso, assim como eu tive que viver com a humilhação de me oferecer completamente e ser rejeitada todos os dias. Agora, se me dá licença de verdade, tenho planos para a noite." E com isso, ela se levantou e foi embora, deixando Rodrigo sentado sozinho, enquanto o sol se punha no horizonte. Mas Rodrigo não desistiu. Não podia. Pela primeira vez na vida, tinha encontrado algo que números e estratégias não podiam resolver. Voltou ao Beach Club no dia seguinte. E no outro. E no outro. Sempre a observando de longe, sempre tentando encontrar coragem para se aproximar novamente, sempre sendo rechaçado educadamente, mas firmemente. Foi no quinto dia que as coisas chegaram ao limite. Era um sábado, e o Beach Club estava lotado. Laura estava especialmente radiante naquele dia, usando um biquíni discreto mas elegante, coberto por uma saída de praia transparente. Tinha ido nadar durante sua pausa e agora voltava, os cabelos molhados, gotículas de água brilhando em sua pele bronzeada. Rodrigo a viu, e algo dentro dele se rompeu. Não era apenas atração, embora aquilo também estivesse lá, forte e impossível de ignorar. Era mais profundo, era reconhecimento, era arrependimento. Era desejo não apenas de possuir, mas de pertencer, de ser digno dela. Ele se levantou e foi até ela, tirando o próprio paletó de linho que tinha trazido. "Laura, cubra-se", ele disse, estendendo o paletó em direção a ela. "As pessoas estão olhando." Laura parou e, por um momento, Rodrigo achou que viu um relâmpago de pura fúria cruzar seu rosto. Quando ela falou, sua voz era baixa, controlada, mas carregada de uma força que ele nunca tinha ouvido antes. "As pessoas sempre olham, Rodrigo. E sabe o que mais? Não me importo. Não me importo com o que estranhos pensam. Não me importo com julgamentos. Não me importo com as regras ridículas que pessoas como você e sua mãe acham que todo mundo tem que seguir." Ela deu um passo em direção a ele e Rodrigo instintivamente recuou. "E sabe o que mais? Você perdeu o direito de me dar ordens no dia em que assinou aquele divórcio. Perdeu o direito de opinar sobre minha roupa, minha vida, minhas escolhas. Você me tratou como se eu não existisse quando tinha todo o direito de me ver. Agora quer me cobrir porque finalmente decidiu me enxergar? Tarde demais, Rodrigo. Anos demais." Ela pegou o paletó das mãos dele e o jogou de volta. "Fique com isso.
Fique com sua proteção tardia, com seu ciúme inapropriado, com sua necessidade de controlar o que você já destruiu. E se faz favor, pare de aparecer aqui. Você está atrapalhando meu trabalho e minha paz. Laura, por favor, Rodrigo começou, mas ela já estava se afastando. Andréas apareceu ao lado de Rodrigo, o braço cruzado sobre o peito imenso. Acho melhor o senhor ir embora. A moça deixou claro que não quer sua presença aqui. Rodrigo olhou ao redor e percebeu que várias pessoas estavam observando, algumas com curiosidade, outras com desaprovação clara direcionada a ele. Sentiu pela primeira vez na vida o gosto amargo de ser julgado, de ser o vilão da história. E o pior era que Laura estava completamente certa. Ele era o vilão. Tinha sido desde o início. Com a humilhação queimando em suas veias, Rodrigo pegou suas coisas e saiu do Beach Club. Mas não saiu da ilha. Não podia. Porque, pela primeira vez, entendia o que tinha perdido. E, mais importante, entendia que Laura não era mais aquela menina que aceitava migalhas. Ela tinha se tornado uma mulher que sabia o próprio valor. E esse valor era muito maior do que qualquer coisa que ele poderia oferecer. Naquela noite, sentado sozinho na varanda de seu hotel, Rodrigo tomou uma decisão. Ele iria embora de Santorini. Iria voltar ao Brasil. Mas não iria voltar como o mesmo homem. Alguma coisa tinha se quebrado dentro dele, naquela ilha grega. Alguma parede que ele tinha construído com tanto cuidado durante todos esses anos. Que no lugar havia agora uma rachadura por onde a luz estava começando a entrar. O voo de volta ao Brasil foi o mais longo da vida de Rodrigo. 15 horas de turbulência interna, de questionamentos que nunca tinha se permitido fazer, de memórias que insistiam em se reorganizar sob uma luz completamente diferente. Cada vez que fechava os olhos, via Laura. Não a Laura do Beach Club, radiante e inacessível, mas a Laura que ele tinha ignorado. A Laura que descia para a cozinha antes do amanhecer para preparar café. A Laura que deixava bilhetes que ele nunca lia. A Laura que tinha tentado, de todas as formas que sabia, alcançá-lo. E ele tinha desperdiçado tudo. Quando o avião pousou em Guarulhos, São Paulo o recebeu com seu céu cinzento e ar pesado. Rodrigo pegou um táxi direto para a mansão, aquela construção de mármore e vidro que sempre representou sucesso, poder, conquista. Mas agora, ao atravessar o portão de ferro, tudo o que ele via era uma prisão. Fria, vazia, sem vida. Eliane o esperava na sala, sentada em sua poltrona favorita, um copo de vinho branco na mão, a postura ereta como sempre. Ela sorriu ao vê-lo entrar. Finalmente voltou. Estava começando a achar que você tinha decidido virar um desses hippies que abandonam tudo para morar em ilhas, ela disse, o tom leve, mas com aquele fio de crítica que sempre permeava suas palavras. Rodrigo não respondeu. Deixou a mala no chão e foi direto ao seu escritório. Precisava de respostas, precisava entender, porque alguma coisa não fazia sentido. Laura tinha dito que tentou alcançá-lo, mas ele nunca tinha recebido nada. Nunca viu bilhetes além daqueles genéricos bom dia. Nunca viu o projeto dela. Nada. Começou a revirar gavetas, armários, estantes. Procurava sem saber exatamente o que, movido apenas por uma intuição crescente de que tinha sido enganado. Foi na gaveta inferior da escrivaninha, uma gaveta que ele raramente usava, que encontrou a chave, literalmente. Uma pequena chave dourada que abria um compartimento secreto que nem se lembrava que existia. Com as mãos tremendo, abriu o compartimento. E ali estava tudo. Envelopes. Dezenas deles. Com sua letra delicada e esperançosa na frente de cada um. Bilhetes. Não apenas bom dia, mas textos inteiros, pequenas mensagens cheias de carinho e tentativas de conexão. E, no fundo, uma pasta encadernada. O projeto completo de agricultura sustentável que tinha revolucionado sua empresa. O projeto que tinha chegado de forma anônima e que tinha sido implementado com sucesso absoluto, gerando milhões em economia e aumentando a produtividade em 40%. O projeto de Laura. Rodrigo sentou no chão, cercado por aqueles pedaços de papel que representavam tudo o que ele tinha perdido, e pela primeira vez desde que era criança,
Chorou. Não foi um choro silencioso e contido. Foi um choro profundo, devastador, de um homem que finalmente entendia a magnitude do próprio erro. De um homem que percebeu que tinha tido algo precioso nas mãos e tinha deixado escorregar pelos dedos por pura cegueira. Começou a ler. Cada bilhete, cada carta, cada palavra que Laura tinha escrito para ele. Algumas eram simples. Bom dia, Rodrigo. Espero que seu dia seja produtivo. Outras eram mais profundas. Sei que isso é difícil para você. Sei que não me conhece. Mas quero que saiba que estou aqui e não vou desistir de nós. E outras ainda eram de partir o coração. Não sei mais o que fazer para alcançar você. Sinto como se estivesse gritando em um poço sem fundo. Mas vou continuar tentando, porque ainda acredito que existe bondade em você. Em uma das últimas cartas, Laura tinha escrito sobre uma memória que ele não se lembrava. Uma memória de quando eram crianças, de um dia em que ele tinha visitado a fazenda com o avô. Laura tinha oferecido a ele um copo de suco de laranja fresco, feito com laranjas do pomar. Ele tinha 9 anos, ela tinha apenas 5. Tinha cabelos presos em tranças e sorriso banguela. E segundo ela escrevia, tinha se apaixonado por ele naquele dia, daquele jeito inocente como crianças se apaixonam. Tinha guardado aquela memória por todos esses anos, tinha acreditado que ele também se lembrava, que aquilo significava alguma coisa. Mas Rodrigo não se lembrava. Não se lembrava dela. Não se lembrava do suco de laranja, da menina de tranças, de nada. Tinha sido apenas mais uma visita em uma infância cheia de compromissos e obrigações. Mais uma fazenda, mais uma reunião do avô. Nada especial. E, no entanto, para Laura, tinha sido tudo. O som de passos o tirou das memórias. Eliane estava na porta do escritório, o rosto pálido, os olhos arregalados ao ver o filho sentado no chão, cercado por aqueles papéis. "O que você está fazendo?" Ela perguntou a voz tensa. Rodrigo se levantou lentamente, cada carta ainda na mão, o olhar fixo na mãe. "O que você fez, mãe?" Eliane recuou um passo. "Não sei do que está falando. Não minta para mim. Não agora." Rodrigo ergueu os papéis. "Você escondeu tudo. Todos os bilhetes que ela deixou. Todas as tentativas dela de se conectar comigo. O projeto que poderia ter mudado a empresa meses antes. Você sabotou o casamento desde o início." "Foi pelo seu bem", Eliane disse, a voz subindo. Aquela menina era uma distração. Uma camponesa sem educação, sem classe, que só queria o seu dinheiro. "Eu estava protegendo você." "Protegendo?" Rodrigo quase gritou, a raiva finalmente transbordando. "Você destruiu a única coisa real que eu já tive. Ela não queria meu dinheiro. Ela recusou tudo. Apartamento, pensão, tudo. Você sabe por quê? Porque ela tinha algo que você nunca ensinou. Dignidade. Você não entende. Ela não era da nossa classe. Não pertencia a esse mundo. Casamentos assim nunca funcionam. E você é uma especialista em casamentos que funcionam, mãe." Rodrigo disparou. "Você que transformou o pai em um estranho na própria casa, que o afastou até ele preferir passar os últimos anos da vida viajando longe de você, que me criou para ser uma máquina de fazer dinheiro porque não suportava a ideia de ter um filho que fosse humano." O silêncio que se seguiu foi cortante. Eliane estava pálida, os lábios tremendo, mas não tinha resposta. Pela primeira vez não tinha como se defender. "Laura me amou de uma forma que eu nem sabia que era possível", Rodrigo continuou, a voz quebrando. "Ela tentou me alcançar todos os dias. Cozinhou para mim, escreveu para mim, criou um projeto que salvou a empresa que eu achava que estava salvando sozinho. E eu a ignorei. Tratei ela como se fosse nada, porque você me ensinou que sentimentos eram fraqueza, que amor era uma distração, que o único valor de uma pessoa estava em sua conta bancária e sobrenome." Rodrigo caminhou até a porta, passando pela mãe sem olhar para trás. "A partir de agora você não tem mais voz sobre a minha vida, não sobre meus negócios, não sobre minhas escolhas, e definitivamente não sobre meu coração. Quero que você saia desta casa. Hoje." "Rodrigo, você não pode." "Posso e estou fazendo."
Você vai receber uma pensão generosa. Vai ter um apartamento. Vai ter tudo o que precisa materialmente. Mas não vai mais ter a mim. Não vai mais ter o direito de envenenar a minha vida com seus preconceitos e suas manipulações. Você vai se arrepender disso. Ela não vai te querer de volta. Você a machucou demais. Talvez, Rodrigo admitiu virando-se para encarar a mãe uma última vez. Provavelmente, na verdade. Mas vou passar o resto da minha vida tentando merecer o perdão dela. E mesmo que ela nunca me perdoe, ainda será melhor do que continuar sendo o homem que você me transformou. Naquela noite, Eliane fez as malas e saiu da mansão, os olhos vermelhos, mas a postura ainda rígida, recusando-se a demonstrar qualquer fraqueza até o fim. Rodrigo a viu partir sem sentir nada além de um vazio imenso onde deveria existir algum tipo de arrependimento ou culpa. Mas não havia. Havia apenas a clareza fria de que algumas pontes precisam ser queimadas para que novos caminhos possam ser construídos. Nos dias que se seguiram, Rodrigo começou a mudar não apenas sua vida, mas a si mesmo. Procurou um terapeuta, algo que sempre tinha considerado desnecessário, coisa de gente fraca. Começou a falar sobre a infância, sobre o pai ausente, sobre a mãe controladora, sobre a forma como tinha sido moldado para ser um CEO perfeito, mas um ser humano deficiente. Doía. Doía mais do que qualquer ferimento físico que já tinha experimentado, mas era uma dor necessária, o tipo de dor que vem quando você finalmente remove uma farpa que estava enterrada há anos. Também começou a delegar mais na empresa. Nomeou uma diretoria competente, pessoas que ele tinha contratado, mas nunca confiado completamente. Percebeu com surpresa que o mundo não desmoronava quando ele não controlava cada detalhe, que havia vida além das reuniões intermináveis e dos relatórios que consumiam suas noites. Mas, acima de tudo, Rodrigo passou horas lendo e relendo as cartas de Laura, memorizando cada palavra, cada tentativa dela de construir uma ponte entre eles. E quanto mais lia, mais entendia o que tinha perdido. Não apenas uma esposa, mas uma parceira. Não apenas uma mulher bonita, mas uma alma gentil e forte. Não apenas alguém que poderia ter amado, mas alguém que já o amava, apesar de tudo. Foi durante uma dessas noites de leitura que Rodrigo encontrou o último bilhete. Estava colado dentro da pasta do projeto, quase escondido. A letra de Laura estava menos firme nesse, como se tivesse sido escrito com mão trêmula. Rodrigo, se você está lendo isso, significa que encontrou o projeto. Não sei se vai usá-lo, não sei se vai gostar, não sei nem se vai ler, mas precisava fazer. Porque mesmo que você nunca me veja, mesmo que eu seja invisível para você, eu te vejo. E vejo o potencial em você, na empresa, em tudo o que vocês poderiam ser. Esse projeto é minha forma de dizer obrigada por ter salvado a fazenda do meu avô, mesmo que isso signifique me sacrificar no processo. E também é minha forma de dizer adeus, porque não posso mais continuar amando alguém que não me ama de volta. Não posso mais me oferecer e ser recusada. Não posso mais ser invisível e fingir que não dói. Então, se um dia você ler isso, quero que saiba. Eu tentei. Tentei com tudo o que tinha, e você simplesmente não quis ver. A escolha foi sua. As consequências também serão. Com amor que você nunca pediu e nunca quis, Laura. Rodrigo dobrou o papel com cuidado, as mãos tremendo, e tomou uma decisão. Não poderia desfazer o passado. Não poderia apagar a dor que tinha causado. Mas podia pelo menos tentar mostrar a Laura que tinha mudado, que tinha aprendido, que, mesmo que fosse tarde demais para eles, ele não seria mais aquele homem frio e vazio que ela conheceu. E havia apenas um lugar onde poderia fazer isso: a Fazenda Santa Clara. O lugar onde tudo começou, onde Laura tinha crescido, onde ela provavelmente tinha voltado depois de deixar Santorini. Era a hora de Rodrigo ir até lá. Não como o CEO da Cortez Agroindustrial, não como o homem que tinha salvado as terras dela através de um contrato, mas como um homem humilde o suficiente para pedir perdão. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou antes do sol. Trocou o terno por uma roupa simples, jeans e camisa de botão. Pegou as chaves do carro e partiu. A fazenda ficava no interior de São Paulo,
a cerca de 4 horas de distância. A viagem foi longa, mas Rodrigo não ligou o rádio, não fez ligações, não permitiu nenhuma distração. Apenas dirigiu, ensaiando mentalmente o que diria, sabendo que não havia palavras suficientes, mas que precisava tentar. A estrada foi se estreitando conforme se afastava da capital. Asfalto virou estrada de terra. Prédios viraram campos. O ar foi ficando mais limpo, mais leve. E quando finalmente viu a placa velha e desbotada que dizia Fazenda Santa Clara, o coração de Rodrigo deu um salto. A porteira estava aberta. Ele entrou devagar, o carro levantando poeira no caminho de terra batida. E então viu algo que não esperava. A fazenda não era mais aquela terra cansada que ele imaginava. Havia campos verdes organizados em linhas perfeitas, um sistema de irrigação moderno, estufas novas e no centro de tudo, girando suavemente ao vento, um campo imenso de girassóis. Rodrigo estacionou perto da casa principal e saiu do carro. O silêncio do campo era profundo, quebrado apenas pelo canto de pássaros e o sussurro do vento entre as plantas. Começou a caminhar em direção aos girassóis e foi então que a viu. Laura estava ajoelhada na terra, usando uma calça jeans suja de terra, uma camiseta simples, um chapéu de palha protegendo o rosto do sol. As mãos enluvadas trabalhavam na terra, plantando algo com cuidado e atenção. Os cabelos, agora mais longos do que em Santorini, estavam presos em um rabo de cavalo baixo. Ela estava cantarolando algo, uma melodia suave que Rodrigo não reconhecia. Ele ficou parado, apenas observando, com medo de quebrar aquele momento. Laura parecia tão em paz, tão integrada àquele lugar, tão completamente ela mesma. Era como ver uma obra de arte em seu ambiente natural, bela não pelos adornos, mas pela essência. Finalmente, como se sentisse a presença dele, Laura parou de cantar e olhou para cima. Por um momento seu rosto mostrou surpresa. Depois, algo mais duro, mais defensivo. Ela se levantou lentamente, tirando as luvas e limpando as mãos na calça. "O que você está fazendo aqui, Rodrigo?" ela perguntou, a voz cansada. Ele deu um passo à frente, e então outro, até estar a apenas alguns metros dela em meio ao campo de girassóis que pareciam testemunhas silenciosas daquele encontro. "Vim pedir perdão", ele disse simplesmente, "e implorar por uma chance de consertar o que quebrei." Laura cruzou os braços, o olhar ainda desconfiado. "Perdão por quê, exatamente? Pela indiferença? Pela frieza? Por me tratar como se eu não existisse? Vai ter que ser mais específico, porque a lista é longa." "Por tudo", ele disse, a voz quebrando. "Por cada café que você fez e que eu não tomei porque minha mãe substituía. Por cada bilhete que você escreveu e que eu nunca li porque ela escondeu. Por cada tentativa sua de me alcançar que eu ignorei porque fui ensinado que sentir era fraqueza. Por ter desperdiçado o presente mais precioso que alguém já me ofereceu. Seu amor." Laura piscou, a surpresa genuína atravessando suas defesas. "O quê?" "Eu encontrei tudo, Laura. As cartas, os bilhetes, o projeto. Minha mãe escondeu tudo de mim. Ela orquestrou o fracasso do nosso casamento desde o início porque não suportava a ideia de que eu pudesse amar alguém mais do que amava ela. E eu fui cego demais, estúpido, demais, vazio demais para perceber." Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Laura, mas ela as ignorou. "Isso não muda nada", ela disse, a voz trêmula. "Mesmo que ela tenha escondido algumas coisas, você ainda me tratou como se eu fosse um incômodo. Você ainda assinou aquele divórcio sem hesitar. Você ainda me ofereceu dinheiro como se isso pudesse compensar a humilhação." "Eu sei", Rodrigo disse. E então, surpreendendo ambos, ele se ajoelhou. Ali, no meio do campo de girassóis, com a terra sujando suas calças, o CEO da Cortez Agroindustrial se ajoelhou diante da mulher que tinha descartado. "Eu sei que não mereço seu perdão. Sei que não mereço nem estar aqui, mas precisava que você soubesse que eu mudei. Que estou mudando. Que finalmente entendi que você era a melhor coisa que já aconteceu comigo. E eu fui burro demais para perceber quando tive a chance." Laura olhou para ele, para aquele homem ajoelhado na terra, e algo dentro dela se moveu. Não era perdão, ainda não.
mas era uma rachadura nas paredes que ela tinha construído ao redor do coração. Levanta, Rodrigo, ela disse suavemente. Não estou pedindo um novo contrato, Laura, nem um acordo de negócios. Estou pedindo a chance de te conhecer de verdade, de aprender quem você é quando não está sendo forçada a ser minha esposa, de ganhar, dia após dia, o direito de estar ao seu lado, não como obrigação, mas como escolha. E se eu disser não, então vou respeitar. E vou passar o resto da vida sabendo que tive a chance de amar alguém extraordinário e fui covarde demais para agarrar quando podia. Laura ficou em silêncio por um longo momento, o vento brincando com os girassóis ao redor deles, o sol começando a se pôr no horizonte, pintando tudo de dourado. E então, muito devagar, ela estendeu a mão e ajudou Rodrigo a se levantar. Não foi um sim imediato, nem foi um não definitivo. Foi um talvez que se desenrolou devagar, como as estações que mudam sem pressa no interior. Rodrigo não voltou para São Paulo naquele dia. Nem no seguinte. Laura não o mandou embora, mas também não o convidou para entrar na casa. Ele ficou na pequena pousada do vilarejo mais próximo, a 15 quilômetros dali, e todos os dias acordava cedo e dirigia até a fazenda. Começou ajudando com tarefas simples, consertar cercas, carregar sacos de adubo, regar as plantações nas horas mais quentes. Trabalho braçal que ele nunca tinha feito na vida. Seus músculos doíam, suas mãos formavam bolhas, sua pele queimava sob o sol inclemente do interior paulista. Mas Rodrigo não reclamava, não pedia privilégios. Trabalhava ao lado dos funcionários que Laura tinha contratado, homens e mulheres simples que o olhavam com desconfiança no início, mas que aos poucos começaram a respeitá-lo pela dedicação. Laura o observava de longe, via quando ele tropeçava em raízes, porque estava prestando mais atenção no trabalho do que no caminho. Via quando ele parava para beber água, as mãos trêmulas de cansaço. Via quando ele conversava com seu Joaquim, o caseiro antigo da fazenda, ouvindo com atenção genuína as histórias sobre os tempos em que o avô Sebastião ainda estava vivo. E aos poucos, muito aos poucos, as paredes que ela tinha construído começaram a baixar. Foi numa tarde de sexta-feira, depois de uma semana inteira de trabalho, que Laura finalmente o convidou para entrar na casa. A casa grande da fazenda tinha sido reformada por ela. Não tinha mais aquele ar de decadência que a doença do avô trouxera. As paredes estavam pintadas de branco, havia flores em vasos nas janelas, e um cheiro bom de comida caseira vinha da cozinha. "Senta", ela disse, apontando para a mesa da cozinha. "Você deve estar faminto." Rodrigo sentou, ainda cauteloso, enquanto Laura colocava na mesa pratos simples, mas fartos: arroz, feijão, frango caipira, salada da horta. Ele comeu devagar, saboreando cada garfada não apenas pela fome, mas porque era a primeira refeição que compartilhavam de verdade. Não como marido e mulher de contrato, mas como duas pessoas que estavam tentando se conhecer. "Por que você voltou?" Laura perguntou de repente, os olhos fixos nele. "A verdade. Não me diga que foi por culpa ou por remorso. Quero saber o que realmente te trouxe aqui." Rodrigo colocou o garfo no prato e respirou fundo. "Porque pela primeira vez na minha vida eu senti falta de alguém. Não de uma presença, não de uma função, mas de você, da mulher que você é. E percebi que tinha passado 30 anos existindo sem realmente viver, e que você foi a primeira pessoa que me mostrou que havia outra forma de ser." Laura engoliu em seco, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. "E o que você quer, Rodrigo? De mim, desta situação. Seja honesto. Quero uma chance de te conhecer, de aprender sobre seus sonhos, seus medos, suas manias. Quero entender por que você escolheu agronomia, o que te faz sorrir, que tipo de música você gosta. Quero saber sobre a menina que ofereceu suco de laranja a um garoto arrogante, que nem se dignou a guardar aquela memória. E se você me permitir, quero passar o resto da minha vida sendo digno do amor que você me ofereceu e que eu fui estúpido demais para aceitar." Foi naquela noite que eles começaram a conversar de verdade. Não sobre o passado doloroso, mas sobre eles mesmos. Laura contou sobre a infância na fazenda, sobre como aprendeu com o avô que a terra ensina paciência e humildade,
sobre a mãe que perdeu cedo e que ela mal se lembrava, mas cujo rosto via em fotografias amareladas. Sobre o sonho de transformar aquela fazenda em algo moderno e sustentável, um exemplo de que tradição e inovação podiam caminhar juntas. Rodrigo, por sua vez, falou sobre a infância solitária, sobre o pai que morreu quando ele tinha 15 anos e que mal conhecera, sempre viajando, sempre ausente. Sobre a pressão de herdar um império com apenas 22 anos. Sobre como tinha aprendido que sentimentos eram luxos que homens de negócios não podiam se dar ao luxo de ter. E sobre como, nos últimos meses, tinha descoberto que viver sem sentir não era viver de verdade. Os dias foram se transformando em semanas. Rodrigo continuava ajudando na fazenda, mas agora também participava das decisões. Laura começou a confiar nele, a pedir opiniões sobre investimentos, sobre expansão, sobre a gestão do negócio. E Rodrigo descobriu que trabalhar lado a lado com ela era infinitamente mais satisfatório do que comandar sozinho um império do alto de um escritório envidraçado. Havia momentos de tensão, é claro, discussões sobre o passado que precisavam acontecer, noites em que Laura acordava de pesadelos, revivendo a humilhação de ter sido rejeitada todos os dias por 30 dias seguidos. Momentos em que Rodrigo quase desistia, achando que o buraco que tinha cavado era fundo demais para ser preenchido. Mas sempre, de alguma forma, eles encontravam um caminho de volta, um para o outro. Porque agora havia algo que não existia antes: comunicação, honestidade, vulnerabilidade. Foi num sábado, 3 meses depois daquela primeira visita, que Rodrigo finalmente teve coragem de perguntar. Eles estavam sentados na varanda da casa grande, observando o pôr do sol tingir o campo de girassóis de tons dourados. "Laura", ele começou, a voz hesitante. "Você acha que um dia conseguirá me perdoar de verdade?" Ela ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos no horizonte. "Já perdoei, Rodrigo", ela disse finalmente, a voz suave. "Perdoei porque aprendi que guardar rancor só envenena quem guarda. Mas perdoar não é esquecer. As cicatrizes ainda estão aqui. Sempre vão estar. Eu sei. E vou passar o resto da vida tentando fazer com que novas memórias sejam mais fortes do que as antigas cicatrizes." Laura virou-se para ele, e havia algo diferente em seus olhos. Não era mais dor ou desconfiança. Era algo mais suave, mais profundo. "Você sabe o que me faz acreditar que você mudou de verdade?" "O quê?" "Não são as palavras bonitas ou as promessas. É o fato de que você fica. Todos os dias você aparece. Não importa se é difícil, se dói, se eu estou mais distante ou mais perto. Você simplesmente fica. E isso, Rodrigo, isso vale mais do que qualquer declaração romântica ou gesto grandioso." Rodrigo estendeu a mão devagar, dando tempo para que ela a recusasse se quisesse. Mas Laura não recusou. Entrelaçou seus dedos nos dele e foi o toque mais simples e mais profundo que ele já tinha experimentado. "Eu amo você", ele disse. "E não é o amor que eu imaginava quando era criança, ouvindo histórias de princesas e príncipes. É mais bagunçado, mais difícil, mais real. É o amor que escolhe ficar mesmo quando é difícil, que escolhe crescer mesmo quando dói, que escolhe você todos os dias, porque não consigo imaginar uma versão da minha vida onde você não esteja." Laura sentiu as lágrimas rolarem, mas agora eram lágrimas diferentes, não de dor, mas de algo que se parecia perigosamente com felicidade. "Eu também te amo", ela sussurrou. Não da mesma forma que amava antes, quando era ingênua e achava que amor bastava, mas de uma forma mais forte, mais consciente. "Amo o homem que você está se tornando. Amo a coragem que você tem de admitir seus erros. Amo que você tenha vindo até aqui e se ajoelhado na terra para me pedir perdão." Foi naquela noite, sob as estrelas do interior, que eles se beijaram pela primeira vez. Não foi um beijo apaixonado de novela. Foi suave, hesitante, carregado de todas as emoções que não cabiam em palavras. Foi o beijo de 2 náufragos que finalmente encontraram terra firme um no outro. O pedido de casamento aconteceu 6 meses depois, mas não foi como qualquer pessoa imaginaria.
Rodrigo não comprou um anel caríssimo, nem organizou uma proposta elaborada. Foi numa manhã comum, enquanto eles trabalhavam lado a lado, plantando uma nova fileira de girassóis. Ele simplesmente parou, olhou para ela coberta de terra com o chapéu torto e o sorriso brilhante e disse: "Casa comigo." Laura riu, achando que era brincadeira. "Já fomos casados, lembra? Não deu muito certo. Não fomos casados de verdade, foi um contrato, uma mentira. Eu quero casar com você de verdade. Aqui, na fazenda, entre os girassóis, com as pessoas que amamos. Quero prometer amar você todos os dias e dessa vez cumprir a promessa." Laura parou de rir quando viu que ele estava falando sério. "Por quê?" ela perguntou. "Por que casar de novo? Não somos felizes assim como estamos?" "Somos, mas quero que o mundo saiba. Quero usar uma aliança que signifique algo de verdade. Quero poder te chamar de minha esposa e saber que você é porque escolheu, não porque um avô agonizante pediu." Laura ficou em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade. Então, com o coração batendo forte, disse: "Sim. O casamento aconteceu num sábado de primavera. Não houve igreja pomposa nem convidados importantes. Foi ali mesmo, no campo de girassóis, com um padre do vilarejo, com seu Joaquim e os outros trabalhadores da fazenda, com Margaret, que veio especialmente da Grécia, com alguns amigos verdadeiros que Laura tinha feito em sua jornada. Eliane não foi convidada, nem precisava ser. Aquele dia não pertencia ao passado, mas ao futuro que eles estavam construindo, juntos. Laura usava um vestido simples de renda branca, os pés descalços na terra, uma coroa de girassóis nos cabelos. Rodrigo estava de camisa de linho branca e calça clara, também descalço, os olhos vermelhos de emoção mal contida. Quando chegou a hora dos votos, eles não usaram as palavras tradicionais, criaram as próprias. "Laura", Rodrigo começou, a voz embargada, "eu prometo te ver todos os dias. Não apenas olhar, mas realmente ver. Ver sua força, sua bondade, sua luz. Prometo nunca mais te fazer sentir invisível. Prometo crescer ao seu lado, aprender com você e te amar não apesar de suas imperfeições, mas incluindo elas. Prometo ser o homem que você merece, mesmo que leve o resto da minha vida para chegar lá." Laura sorria e chorava ao mesmo tempo. "Rodrigo", ela disse, "eu prometo nunca desistir de nós. Prometo ter paciência nos dias difíceis e celebrar nos dias bons. Prometo te lembrar da sua humanidade quando você começar a se perder nos números e relatórios. Prometo plantar girassóis onde quer que a vida nos leve. E prometo te amar não como amava antes, quando o amor era uma ideia romântica, mas como amo agora, quando sei exatamente quem você é e escolho você mesmo assim." O beijo foi diferente do primeiro. Foi um beijo de promessa, de compromisso, de escolha consciente. E quando se separaram, o campo inteiro de girassóis parecia dançar ao vento, como se a própria terra estivesse celebrando. A vida depois do casamento foi tudo menos perfeita, mas foi real. Rodrigo assumiu de vez a gestão compartilhada da fazenda, transformando-a em um modelo de agricultura sustentável reconhecido nacionalmente. A Cortez Agroindustrial passou por uma reestruturação completa, com a sede principal mudando-se para o interior, onde uma nova construção moderna, mas com girassóis plantados em toda. A recepção simbolizava a fusão entre tradição e inovação. Rodrigo aprendeu a dançar forró nas festas do vilarejo, pisando nos próprios pés no começo, mas eventualmente pegando o jeito. Aprendeu a acordar cedo, não porque tinha reuniões, mas porque o nascer do sol visto da fazenda valia qualquer sacrifício de sono. Aprendeu a cozinhar, com Laura o ensinando pacientemente as receitas que a avó dela tinha passado. Aprendeu, acima de tudo, que sucesso não se media apenas em lucros e expansões, mas em noites tranquilas ao lado da pessoa amada, em conversas profundas na varanda, em mãos entrelaçadas enquanto caminhavam, entre as plantações. Laura, por sua vez, descobriu que não precisava escolher entre amor e independência, que podia ser forte e vulnerável ao mesmo tempo, que aceitar ajuda não era fraqueza e que dividir sonhos só os tornava maiores.
Sua fazenda se tornou referência em sustentabilidade e ela começou a dar palestras, ensinar outros agricultores, espalhar o conhecimento que tinha acumulado. E Rodrigo estava sempre lá, na primeira fila, o orgulho estampado no rosto. 1 ano e meio após o segundo casamento, numa manhã de inverno, Laura acordou sentindo algo diferente. Enjoo, cansaço, uma sensação estranha que ela não conseguia nomear. Foi ao médico na cidade e voltou com uma notícia que mudaria tudo novamente. Estava grávida. Rodrigo chorou quando ela contou, não de tristeza, mas de uma alegria tão profunda que não cabia no peito. Eles passaram a gravidez inteira planejando, sonhando, discutindo nomes. E quando chegou a hora, numa noite estrelada de setembro, nasceu um menino saudável, de olhos curiosos e choro forte. Sebastião, Laura sussurrou quando colocou o bebê nos braços pela primeira vez. Vamos chamá-lo de Sebastião. Rodrigo assentiu, lembrando do avô dela que tinha começado tudo aquilo com aquele contrato que parecia uma condenação, mas que, de forma tortuosa, tinha levado ao maior presente de suas vidas. Como o avô, ele disse, o homem que sabia que às vezes o amor precisa de um empurrão, mesmo que doloroso, para encontrar seu caminho. Sebastião cresceu entre girassóis e planilhas, entre terra e tecnologia. Aprendeu com a mãe a respeitar a natureza e com o pai a importância da estratégia e planejamento. Mas mais importante, cresceu cercado de amor. Amor que tinha sido conquistado, não apenas dado. Amor que tinha sobrevivido à rejeição, transformação e redenção. Às vezes, nas noites tranquilas, quando Sebastião já estava dormindo e eles ficavam na varanda observando as estrelas, Rodrigo pegava a mão de Laura e dizia: "Obrigado." "Por quê?" Ela sempre perguntava, mesmo já sabendo a resposta. "Por não ter desistido de mim quando eu tinha desistido de mim mesmo. Por me ensinar que amor não é só sentimento, é escolha. Por me mostrar que vida de verdade acontece não em salas de reunião, mas em momentos como esse, simples e perfeitos." E Laura sorria, encostando a cabeça no ombro dele, e respondia: "Obrigado você por ter tido coragem de mudar, por ter vindo até aqui e se ajoelhado na minha terra, por ter escolhido todos os dias ser melhor." Anos se passaram. A fazenda prosperou, a empresa cresceu de forma sustentável e consciente. Sebastião se tornou um menino curioso e amoroso. Rodrigo nunca mais vestiu terno, a não ser em ocasiões extremamente especiais, preferindo as camisas simples e calças confortáveis. Laura nunca mais se sentiu invisível, porque tinha aprendido que sua luz vinha de dentro, não da validação de outros. Eliane, eventualmente, tentou contato. Mandou cartas que Rodrigo leu, mas não respondeu. Não por raiva, mas porque alguns capítulos precisam ser fechados para que novos possam ser escritos. Ele a perdoou à sua maneira, mas entendeu que perdão não significa necessariamente reconciliação. Significa libertar-se do peso que o ressentimento carrega. E assim, entre girassóis que viraram símbolo de renovação, entre uma terra que testemunhou rejeição e redenção, Rodrigo e Laura construíram não apenas uma vida, mas um legado. O legado de que amor verdadeiro não é aquele dos contos de fadas, perfeito e sem obstáculos. É aquele que sobrevive aos obstáculos, que escolhe ficar quando seria mais fácil ir embora, que se reinventa quando quebra, que floresce justamente nas rachaduras onde a luz consegue entrar. E quando Sebastião, anos mais tarde, perguntou como os pais se conheceram, eles sorriram um para o outro com aquele sorriso cúmplice de quem divide segredos que só vocês dois conhecem. "É uma história longa", Laura começou. "E tem partes tristes", Rodrigo continuou. "Mas tem um final feliz?", o menino perguntou, os olhos brilhantes de curiosidade. "Tem", eles responderam juntos, "porque aprendemos que finais felizes não são aqueles onde nada dá errado. São aqueles onde, mesmo quando tudo dá errado, as pessoas escolhem consertar, crescer e amar de verdade." E ali, naquela fazenda que tinha visto dor e transformação, cercados por girassóis que dançavam ao vento e por um amor que tinha sido testado e provado, Rodrigo e Laura sabiam que tinham encontrado não a perfeição, mas algo ainda melhor.
uma felicidade real, construída tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia após dia. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Laura e Rodrigo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de rejeição, transformação e amor verdadeiro, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, mostrando que mesmo nos momentos mais escuros, sempre há esperança de recomeço. Te esperamos no próximo episódio.